Avançar no Tai Chi. O que isso realmente quer dizer? Sabe, muita gente se pergunta como progredir de verdade. Hoje a gente vai desvendar um mapa bem claro e poderoso que pode guiar essa jornada. Se essa dúvida já pintou por aí, essa análise vai trazer umas boas respostas. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que é aprender mais formas, fazer os movimentos ficarem mais bonitos? A verdade é que, sem um bom guia, o caminho pode parecer meio nebuloso, um pouco confuso. E para guiar a gente, ninguém melhor que o mestre Shen Xiaowang. Ele nos deu de presente um modelo com 5 níveis. Pensa nisso como um verdadeiro mapa que nos leva daquela estrutura física que todo mundo vê para o domínio interno e funcional da arte. Vamos começar pelo começo, claro. A fundação, corpo e fluxo. Os 2 primeiros níveis constroem a base, o alicerce, onde todo o resto vai ser construído. Sem isso aqui bem feito, olha, nada se sustenta lá na frente. No primeiríssimo nível, o foco é um só: acertar a estrutura física. A ideia aqui é fazer com que o nosso próprio corpo não atrapalhe o que vem depois. É organizar a casa primeiro. Então, esse primeiro estágio é sobre construir pilares sólidos. E não é só decorar movimento, não. O foco é organizar o corpo, criar eixos claros, sentir a cabeça suspensa, relaxar o peito, soltar a cintura para ela poder girar livre e, o mais crucial de tudo, firmar um centro estável lá no Dantian, o nosso centro de energia. E o grande objetivo aqui não é estético, não é para parecer bonito. O verdadeiro sinal de que esse nível amadureceu é quando a estrutura do corpo finalmente permite que a energia interna, o Qi, comece a fluir sem nenhuma barreira. Certo. Com a estrutura no lugar, a gente pode avançar para o segundo nível. Agora o foco sai um pouco do que se vê por fora e vai para dentro. A atenção se volta toda para o fluxo. Nesse estágio, a prática vira uma espécie de scanner interno. A gente começa a perceber onde a coisa emperra, sabe? Onde a estrutura quebra, onde a respiração prende, qual parte do corpo não está conversando com as outras. O objetivo é ir suavizando tudo isso. E aí, a sensação da prática muda completamente. A forma parece que ganha vida própria, começa a andar sozinha. Exige menos da memória e se torna um fluxo contínuo, com uma qualidade que é densa, mas sem ser dura, macia, mas sem ser mole. É uma delícia. Ok, uma vez que o fluxo foi liberado, qual é o próximo passo? É aprender a direcionar esse fluxo. E para isso a gente precisa entender um conceito que é absolutamente fundamental. O conceito de círculos ou quan. Olha, muita gente entende isso errado. A gente não está falando do desenho que as mãos fazem no ar. Estamos falando das espirais de energia que nascem lá nos pés, passam pela cintura e chegam até as mãos, conectando o corpo inteirinho. E isso nos joga direto no terceiro nível, que é um verdadeiro ponto de virada na prática. É aqui que o praticante deixa de ser um passageiro desse fluxo e passa a ser o motorista, o condutor. A progressão aqui é toda sobre refinar essas espirais internas. A gente começa com o círculo grande, que são movimentos internos mais amplos, mais fáceis de sentir. Com o tempo e a prática, eles vão ficando mais condensados, mais econômicos, aí a gente chega no círculo médio. O resultado disso, a forma passa a ser governada de dentro para fora. A respiração entra em sincronia perfeita e, talvez pela primeira vez, as aplicações marciais fazem todo o sentido. Elas viram uma função natural do movimento e não uma coreografia que a gente decorou. E agora a gente chega nos níveis mais altos da prática. É aqui que a habilidade interna fica profundamente integrada e, o mais importante, funcional. Nível 4. Aqui, a teoria encontra a prática de verdade. A habilidade interna é testada e refinada sob pressão, especialmente quando tem outra pessoa na jogada. E para entender esse nível, a gente precisa falar de Pending. Pensa nele como uma força elástica, uma qualidade expansiva que preenche toda a estrutura. É a capacidade de absorver a força de um oponente sem ficar duro como uma pedra e sem desmoronar, mantendo a integridade o tempo todo. O teste de fogo aqui são as práticas em dupla, como Tui Shou, o famoso empurrar as mãos. A maturidade nesse nível se prova na capacidade de manter o centro e a estrutura mesmo sob pressão, respondendo com uma eficiência e uma precisão incríveis. E, finalmente, o quinto nível. Esse é descrito como a internalização completa da arte. É aqui que o Tai Chi deixa de ser algo que se faz para se tornar algo que se é. Nesse estágio, as espirais são tão refinadas, tão sutis, que elas basicamente se tornam invisíveis. É o que chamam de sem ciclo. A intenção,
ou Yi, assume o comando total. A energia, o Qi, segue a intenção e o corpo simplesmente responde, de forma espontânea, sem precisar pensar em montar postura nenhuma. E isso é fascinante de se ver. Um mestre nesse nível pode fazer um gesto mínimo, tipo uma leve rotação da cintura, e aquele movimentozinho já carrega toda a arquitetura interna da arte. O eixo, a espirão, a intenção e todo o potencial para aplicar força. É impressionante. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que significa avançar no Tai Chi Chuan? Vamos juntar todas as peças e resumir esse caminho. O caminho é uma escada bem clara de competência. Começa organizando o corpo. Depois, a gente libera o fluxo. A partir daí, aprende a dirigir esse fluxo e então valida essa habilidade sob pressão. E no final, a integração é completa, até que a arte se torne parte de quem a pratica. E agora fica a pergunta para reflexão. Olhando para este mapa, onde será que a nossa prática se encontra? Entender o próprio estágio é o primeiro e mais importante passo para saber qual será o próximo. Se este mapa que a gente explorou juntos trouxe alguma clareza para essa jornada, deixar uma curtida ajuda muito a fazer essa compreensão chegar a mais gente. E para continuar nessa jornada com a gente, desvendando outros mistérios dessas artes incríveis, fica o convite para se inscrever no canal. Ah, e para não perder o próximo ponto do nosso mapa, ative as notificações. Assim, cada nova descoberta chega em primeira mão. E eu quero saber, o que mais chamou atenção nesse mapa dos 5 níveis? Qual foi a ideia mais valiosa? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar. Se conhecer alguém que também está nessa trilha do Tai Chi Chuan, compartilhar essa análise é como dividir um bom mapa com um colega de viagem. A nossa exploração está só começando, pessoal. A gente vai continuar mergulhando fundo nesse universo fascinante do Tai Chi. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.